Queridos, o tema da mensagem nessa noite é vencendo a cultura da desonra. Porque a desonra, irmãos, é algo que é um termômetro, é uma ponte, é um metro. A desonra é um nível. E se nós não vencermos isto, nós, mesmo sendo cristãos, mesmo servindo a Deus, mesmo amando Jesus, nós não acessaremos alguma coisa. Não existe acesso onde há desonra. Cultura é um conjunto de conhecimento, crenças e hábitos adquiridos e compartilhados. Ou seja, quando você adquire, você não fica para você, você compartilha, moldando o meu modo de viver, de agir e de pensar, construindo assim uma identidade. Isso é uma cultura. Ou seja, cultura é uma repetição. Tudo que você permite numa empresa, numa igreja, num lar, vira uma cultura, em detrimento da repetição. Desonra é não fazer diferença naquilo em que devíamos concentrar o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. Tudo aquilo que eu não concentro, meu tempo, meu dinheiro, minha energia, na verdade, eu estou desonrando aquilo. Se a cultura é uma repetição, irmãos, a desonra é uma negação do investimento. Tudo aquilo que eu não estou investindo, eu não estou honrando. Tudo aquilo que eu não estou investindo, eu não estou valorizando. Será que nós temos investido tempo na leitura da Bíblia? Será que nós temos investido tempo na leitura de um bom livro? Será que nós temos investido tempo numa vida de jejuns? Como temos gasto o nosso tempo com o celular? Será que nós temos tido o mesmo comprometimento com os horários que nós temos com o nosso trabalho, com a academia? Será que nós estamos tendo este mesmo comprometimento com o horário do culto, em chegar na casa de Deus? Uma das leis de Deus é a reciprocidade. E a distância que Deus está de nós é exatamente a distância que nós estamos dele. Então, Deus é recíproco. Por isso a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Será que nós temos frequentado os cultos e células como temos frequentado a academia? Ou temos usufruído dos nossos hobbies pessoais, como correr, como pedalar e fazer outras coisas? Será que a nossa vibração aqui no culto é a mesma vibração que temos diante do nosso time quando está jogando? É bem verdade que tem pessoas que adoram a Deus de maneira diferente, de maneiras mais contida, mais introvertida, e eu não estou falando sobre isso, eu estou falando mesmo de intensidade. Eu não estou falando de acrobacia, eu não estou falando de performance, eu estou falando de entrega, eu estou falando de intensidade, eu estou falando de frequência na adoração. Como que eu sou aqui na igreja? Então há um espírito de desonra na nossa natureza caída, irmãos. Há um espírito de desonra, há um chipzinho que nós herdamos de Adão. Eu sei como tirar o Calebinho com 2 anos, menos 2 anos, mais ou menos 2 anos, dos braços dos pais dele. Eu sei como fazer o meu netinho Caleb desonrar o Luiz e a Débora. É só dizer: vamos passear? Quer dirigir? Quer balinha? E ele já faz assim, ó. O nome disso é inconscientemente uma desonra. Se chegar uma ama de leite junto com a mãe biológica numa sala onde está uma criança, a criança vai olhar para a mamadeira ambulante e vai esquecer a mãe biológica. Isso é uma tendência herdada, caída de Adão e Eva. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? E aí, irmãos, para nos ajudar, a gente vive no Brasil, onde há uma cultura exacerbada de desonra na nossa nação. Quem aqui já assistiu algum filme americano e viu uma bandeira na frente da casa do americano? Quem já viu isso? E quem já viu bandeiras do Brasil na frente da casa de brasileiros, a não ser em época de Copa do Mundo? Você já viu? É muito raro. E aí olha como a gente tem uma cultura de desonra. Sabe como é que era o nome da minha célula? Stop Loss. Não, ninguém sabe o que é Stop Loss, a não ser quem é do ramo corporativo, empresarial, que sabe que Stop Loss é pare de perder. A igreja não tem mais os voluntários, é a equipe staff. O departamento de criança virou
Kids. A gente não tem mais uma rede de amigos relacionais, profissionais, não, é network. Então, isso tudo, irmão, faz parte de uma cultura da nossa nação, e se nós não remirmos isto, e se nós não colocarmos isto no lugar certo, se nós não expormos e expulsarmos isto, essa cultura de desonra precisa ser exposta e expulsa. Nós não entraremos e não acessaremos em algumas áreas, em alguns lugares, em algumas promessas de Deus. Myles Munroe diz que você só atrai aquilo que você honra, você só atrai aquilo que você respeita. Então, dito isto, deixa eu dizer para você que desonra não é apenas um demônio poderoso, é um caráter duvidoso. O problema da desonra, irmão, é que não é um acidente comportamental. O problema da desonra é que é uma questão de caráter deformado, descompensado e desalinhado aos parâmetros bíblicos. A desonra é a autossabotagem e o suicídio das oportunidades. Tudo aquilo que eu não honro, eu perco. Tudo aquilo que eu não honro é transferido para outra pessoa. A desonra faz com que eu perca oportunidades, e William Shakespeare disse que oportunidades não são perdidas, são desperdiçadas. É como dinheiro, quando você perde uma grana, você não perde, ele não fica no chão, ele é transferido para um outro bolso. Então todas as batalhas que estamos perdendo têm acontecido no terreno dos princípios de honra que nós estamos quebrando. Nós não podemos quebrar princípio, porque são os princípios que determinam o final, o destino. Dito isso, de forma introdutória, eu quero ler o texto bíblico que já está lendo e dissertando, que está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 1 a 6, e eu vou estar lendo na versão NVT. Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e para isso eu peço que você estenda a sua mão para cá e faça uma oração por mim, por favor. Eu vou entrar em batalha agora, irmão. Pregação não é uma palestra, pregação não é simplesmente eu reproduzir informação, precisa produzir transformação, e para isso o espiritual tem que vencer em nome de Jesus. Eu creio na sua oração. Eu creio na sua oração. Eu creio que esta oração estará agora preparando esse ambiente, estará transformando este ambiente num lugar de honra ao Senhor, porque Ele merece receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pai, eu agradeço por cada oração, e eu recebo e me coloco debaixo desta oração em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 1, está escrito: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas se criou em Nazaré. Nazaré é uma cidade tão insignificante na Bíblia que ela nem é mencionada no Velho Testamento. Nazaré era um lugar tão desprovido de admiração que o Filipe disse: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Então era um lugar que não era muito expressivo, não tinha nem 1000 habitantes. E aí Jesus, ele voltou para esse lugar chamado Nazaré, já por ser onisciente, entendendo e sabendo de que ele seria desonrado nesse ambiente. Então por que ele voltou para Nazaré, sabendo que ele não seria honrado lá? Olha aqui para mim. Primeiro lugar, você não precisa evitar ambientes de derrota. O que você precisa é não criar expectativa nesses ambientes. Foi isso que Jesus fez. Ele foi lá, foi cumprir o seu propósito, mas ele não criou expectativas lá. O versículo 2 diz: no sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Querido, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a desonra leva as pessoas a misturarem admiração e questionamento. Pessoas que têm um espírito de desonra, elas vão admirar você, mas vão estar o tempo todo questionando você, questionando a sua intencionalidade, questionando as suas qualidades. A desonra leva as pessoas a misturarem admiração e questionamento contra os vencedores.
Então você vai encontrar pessoas que são movidas por um espírito de desonra, que ao mesmo tempo que irão elogiar você, irão criticar você na mesma intensidade. Essas pessoas que possuem um espírito de desonra, não é que elas não amam você, elas gostam de você, elas só não respeitam você. Não respeitam aquilo que você carrega. E se você não entender isso, não decodificar isso e não se posicionar quanto a isso, você vai gastar dinheiro, tempo e energia com quem não merece e com quem não precisa. O versículo 3 diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito... Quem está comigo, diga eu. Diga, sentiam-se muito... Porque a desonra faz as pessoas se ofenderem com o seu contexto geográfico. Pelo fato de você nascer em Araranguá, faz com que as pessoas questionem o que Deus está fazendo através de você, e faz com que as pessoas se ofendam. Como assim? Ele é diferente de mim, se nós moramos no mesmo lugar? É que tem gente, irmão, que é pipoca, e tem gente que é piruá. A pipoca é aquele milho que estoura, e o piruá é aquele que fica torradinho e não sai da casca e não estoura. Ele está no mesmo ambiente, na mesma panela, no mesmo azeite, na mesma unção, no mesmo fogo, na mesma temperatura, só que ele não estoura, ele não alimenta nada, ele não faz nada. Então, pessoas que têm uma cultura de desonra, elas desrespeitam, elas não entendem, elas se ofendem com o seu contexto familiar, e Deus adora isto. Porque quem me conhece sabe que eu venho de uma família totalmente desajustada, descompensada em todas as áreas. Você já conhece a minha história. E paradoxalmente o primeiro livro que Deus me deu foi Família à Luz da Bíblia. Por quê, pastor? Porque o Evangelho nos transforma naquilo que nós não tivemos. Se você não teve um pai, você vai se tornar pai de multidões. Se você não teve dinheiro, você vai se tornar recurso. Deus vai abençoar a sua vida financeira para você se tornar recurso para muita gente, porque o Evangelho nos torna aquilo que nós não tivemos. Então não é a geografia, não é o contexto geográfico, não é a sua genealogia, a sua ascendência ou descendência familiar que vai fazer a sua história. É o seu posicionamento, é você acreditar em Deus e confiar nas promessas que Ele tem para você. Quantos estão comigo aqui? Diga eu. Versículo 4. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe onde? Em toda parte, menos na sua cidade, entre os seus parentes e na sua própria família. Então vencedores não podem se iludir com lugares e pessoas que são movidos por um espírito de desonra. Que lugares são esses, pastor? Esses 3 lugares. Cidade. Não espere honra na sua cidade, só faça o que você nasceu para fazer. Por causa da desonra da minha cidade, muitas vezes eu quis me mudar para outros lugares, e eu tenho pastores em muitos lugares, em muitas cidades e estados pontuais do Brasil, em que o meu ministério poderia estar mais acentuado, mas Jesus disse: se eu quisesse que você nascesse em outro lugar, eu te colocaria no Ceará, porque você tem até cabeça de cearense. Mas se eu te coloquei em Araranguá, se você nasceu em Araranguá, se você vive em Araranguá, é porque você é resposta de oração para essa cidade, e essa cidade será impactada por aquilo que eu tenho na sua vida. Aleluia! Essa semana um irmão me disse: pastor, eu estou saindo da igreja porque a minha visão não está de acordo com a sua visão de células. Eu disse: tudo certo, irmão, Deus abençoe. E se precisar, não é só uma porta que vai estar aberta, serão 2 portas, aqui da frente e lá de baixo. Pode voltar, meu cheiro. Agora, nessa mesma semana, 4 pastores rodaram 300 quilômetros para sentar na minha mesa, na minha casa, para que eu ensinasse eles como trabalhar com células e como ter 80 células, como nós temos em 80 casas, metendo o terror no inferno nessa cidade. Nessa mesma semana, o bispo da Quadrangular, o bispo Luiz, me chamou no escritório da Quadrangular, dizendo: pastor, eu quero que você fale conosco, como é que vocês estão fazendo, e fala para nós, passa o material. Querido, olha aqui, não se frustre com pessoas que não honram aquilo que você carrega, irmão, porque este grupo não é a maioria. Deus vai conectar você com pessoas que respeitam e carregam, respeitam aquilo que você carrega. Versículo 5. Por isso não pôde realizar ali milagres. A Bíblia não está dizendo que Jesus não quis, está dizendo que ele não pôde, porque o espírito de desonra bloqueia a operação de milagres que Deus quer trazer.
Por isso não pôde realizar ali milagres, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Pessoas com cultura de desonra criam ambientes tóxicos que impedem a manifestação dos milagres de Deus. Mas se tem uma coisa que bloqueia o que Deus quer fazer de forma totalitária, é o espírito de desonra, é nós não honrarmos o ambiente, é nós não honrarmos o lugar onde Deus nos colocou. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus perguntou para Adão onde ele estava. Não é porque Deus não sabia, é porque Adão não sabia, e porque Adão não sabia que ambiente era aquele, não deu resposta correta para esse ambiente. Quando você não honra o ambiente, você não dá resposta correta para esse ambiente. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus perguntou para o filho de Adão: onde é que está o teu irmão? Porque pais que não reconhecem ambientes onde Deus o colocou, vão gerar filhos que não vão estar preocupados em saber onde seus irmãos estão. Deus suporta nossas fraquezas, mas Deus não tolera a nossa desonra. Eu não me preocupo em ter uma igreja com crentes fracos. Eu só quero ter uma igreja que honra a presença de Deus, que honra o culto, que honra o horário do culto, que honra o sacrifício dos ministros de louvor que vem aqui em cima, que honra a palavra que é liberada desse altar. Entenda, irmãos, eu passei dezenas de horas para preparar esta palavra, para acessar o seu coração e fazer você acessar todas as promessas. Eu disse todas as promessas que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua casa, em nome de Jesus. Versículo 6, para encerrar, diz: e ficou admirado. Jesus olhou para ele e disse: que incredulidade, gente. Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Diga comigo: a cultura de desonra se alimenta de incredulidade. Querido, a honra é fruto da fé. Você não consegue honrar se você não tem fé para isso. Mas a sua fé, a minha fé, a nossa fé não substitui a honra. Não é porque eu creio em Deus, não é porque eu creio na palavra de Deus, não é porque eu sou crente que eu estou livre de ter que honrar o Senhor. Pessoas que não te honram, sabe por quê? Elas não acreditam em você. Elas não acreditam que você tem aquilo que elas precisam. Elas não acreditam que você pode fazer por elas aquilo que você está prometendo. O problema é que a desonra é alimentada por um espírito de incredulidade. E onde há incredulidade, irmão, há uma castração de milagres, há um sufocamento daquilo que Deus quer realizar. Onde há incredulidade, onde não há fé, irmão, não há manifestação, não há libertação. Os discípulos um dia perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: porque vocês não possuem fé. Então Deus exige honra, irmão, no relacionamento. Entenda isso, olha aqui para mim. A religião nos apresentou um Senhor para servirmos e um Deus para adorarmos, mas não apresentou um Pai para nos relacionarmos. As pessoas hoje estão buscando uma casa para frequentar e não uma família para pertencer. As pessoas não querem mais comprometimento, elas querem estar envolvidas, mas não querem estar comprometidas. Deus é relacional, Deus, Ele é um Pai que quer se relacionar com você, amém, todos os dias, amém, todos os dias, Ele quer se relacionar comigo e contigo. Ele é um Pai maravilhoso, Ele não é um patrão, Ele é um paizão, irmão. Malaquias no capítulo 1, versículo 6, quando você ouviu Malaquias, pensou: será que é 3:10, vai falar de dízimo? Não, fica tranquilo, é 1:6, Malaquias 1:6, irmão, é uma das poucas vezes que eu vejo Deus na Bíblia reclamando de alguma coisa, irmão. Aqui Ele está reclamando do seu povo. Malaquias 1:6, Deus está dizendo na versão NVI, nova versão internacional, diz: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Ou seja, o filho biológico honra o pai e o servo, o empregado, honra o patrão. E aí Deus diz: se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus está dizendo: a honra vocês estão me devendo. A honra é uma dívida de gratidão que o filho tem com o pai. Por isso que o pai, ele fica muito triste quando o filho não honra ele, porque isso é ingratidão, e não tem coisa que machuque, que fira mais o coração de um pai e de uma mãe do que a ingratidão. Então Deus estava dizendo aqui: se vocês não me honram, não vou me relacionar com vocês como um pai. Eu vou continuar indo nos cultos como um Deus, vou continuar dando serviços e cargos para vocês realizarem,
mas eu não vou me relacionar como um pai. Então a honra é uma dívida de gratidão dos filhos para com o pai. Por isso que Efésios, no capítulo 6, versículo 1, Paulo disse: filhos, obedeçam seus pais. Mas no versículo 2, o Paulo diz: filhos, honrem seus pais. Qual a diferença, pastor, entre obediência e honra? É que crianças obedecem, adultos honram. Eu vou repetir. O Caio te obedece, Miriam? Porque ele é uma criança. Quando ele tiver 20 anos de idade, ele vai parar de te obedecer. Irmão, você acha que um pai que chega para um filho e diz assim: ó, quero que você separe da sua esposa e abandone seus filhos, você acha que essa pessoa vai obedecer? O que ele vai dizer para o pai? Eu não sou mais criança. Crianças obedecem. Crianças têm que viver de regrinhas. Existem pessoas que não conseguem congregar numa igreja onde há liberdade. Existem pessoas que conseguem só congregar numa igreja onde há uma lista de regulamento, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você: os regulamentos precisam ser fortes onde os relacionamentos estão sendo fracos. Crianças precisam obedecer. Adultos honram. O adulto, ele pode ter 100 anos e o pai 120, ele vai continuar honrando o seu pai. Então, irmão, o que eu estou dizendo é que a desonra nada mais é do que a manifestação da imaturidade. Honra para quem tem maturidade. Quem tem maturidade honra o seu pai, em nome de Jesus. Ainda em Malaquias, no capítulo 1, versículo 10, na NVT diz: quem dera que vocês fechassem as portas do templo, para que não acendesse em vão fogo no meu altar. Deus está dizendo: eu gostaria que se levantasse alguém de vocês e fechasse essa igreja, que não abrisse mais as portas dessa igreja. Irmão, você já pensou, Serginho, Deus dizendo: fecha as portas do templo, porque eu não vou ser cultuado, eu não quero ser cultuado em ambientes onde eu sou desonrado, eu não recebo culto nesse lugar. E Deus está dizendo: fecha, porque eu não quero que as pessoas subam para o altar para levantar ou produzir fogo inútil, fogo em vão. O que Deus está dizendo é: não adianta uma performance de avivamento, não adianta contorcionismo, não adianta grito, não adianta pulo, não adianta, irmão, um Pentecostes num ambiente, num altar onde há desonra. É isso que Deus está dizendo. O versículo 12 ainda de Malaquias 1 diz assim, agora na NVT: vocês com suas ações desonram meu nome. Ou seja, a honra que Deus estava exigindo aqui, irmão, era aquela que precisava ultrapassar as palavras, era aquela que precisava, era aquela que exigia demonstração pública. Deus está dizendo: eu quero que vocês demonstrem publicamente que vocês me honram, quero que a honra de vocês vá além das palavras. Isaías 29:13, Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus reproduziu esse mesmo texto em Mateus capítulo 15, versículo 9, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Esse povo aprendeu a decorar música legal, esse povo aprendeu a dizer glória a Deus, aleluia, mas há uma cultura de desonra que precisa ser tratada, que precisa ser exposta e expulsa, para que as minhas promessas voltem a se cumprir no meio do meu povo. No versículo 3, na versão Almeida, revista e corrigida, diz: e esse povo, vocês e dizeis, eis que canseira. Irmão, o que evidencia uma desonra é a canseira que demonstremos pelas coisas de Deus. Existem pessoas que elas não cansam em ir 3 vezes por semana na academia, elas não cansam em pedalar 10 quilômetros, 20 quilômetros, elas não cansam em correr, elas não cansam em jogar futebol 1, 2, 3 vezes por semana, elas não cansam em trabalhar 12, 14 horas por dia. O seu cansaço é só para as coisas de Deus. E eu não estou aqui desrespeitando o cansaço. Se você quiser, assista no YouTube uma das últimas mensagens que eu preguei no final do ano de 2025 a respeito do cansaço, e eu mostrei para você que até Jesus cansou. Se você ficou
4 semanas, um mês, sem células, e quando você voltou, você continuou pesado lá na sua célula, isso não é cansaço, isto é canseira. Jesus, a Bíblia diz, ele estava cansado do caminho. Jesus não estava cansado de pessoas. Há um texto que eu amo demais da conta, que é Miqueias, no capítulo 10, 2, versículo 10, que diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A Bíblia aqui está falando de posicionamento, levantai-vos, e movimento, andai, porque não será aqui o vosso descanso. Em nome de Jesus, tome cuidado com esse cansaço só para as coisas de Deus, porque Deus interpreta isso como desonra. Quando nós estamos apenas com uma canseira, irmão, uma canseira exacerbada das coisas de Deus, nós começamos a banalizar as coisas de Deus e começamos a tratar as coisas de Deus como coisas comuns. Quando você olha a Bíblia Sagrada em 1 e 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que Davi pegou a arca de Deus e trouxe, estava trazendo para Jerusalém, e de repente a arca meio que balançou em cima de carros de bois, e um rapaz chamado Uzá pegou na arca e arrumou de forma imprudente, e a Bíblia diz que Deus matou Uzá. Quando a gente lê essa passagem, a gente fica aterrorizado, tendo dificuldade de entender esse comportamento de um Deus tão amoroso. E a impressão que nos passa o texto quando lemos de forma natural é: então quer dizer, Deus, que um baú de madeira de acácia revestido de ouro teve mais valor do que a vida de Uzá? Não, não era o baú, era a desonra, a banalização da arca do Senhor, que representava a presença do Senhor. É um problema muito sério, irmãos, quando a gente começa a banalizar, quando a gente começa a se acostumar a esse louvor de novo, a essa música de novo, essa pregação de novo, a essa frasezinha de novo. Nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam produzir prazer na igreja. Por mais simples que seja: eu já orei muito no monte, não vou nada. Querido, nós não podemos banalizar as coisas de Deus. Olha aqui para mim, se você é um líder de célula não é qualquer coisa. Se você louva ao Senhor nessa casa, louvar ao Senhor não é qualquer coisa, você move o mundo espiritual. Eu perguntei para esse casal aqui, o que atraiu vocês na igreja? Ele disse: ela foi a pregação e eu a música. Pastor, eu amo música. A música, ela transforma a minha vida. A música me enche, irmão. Tudo na casa de Deus tem o seu valor. Aquela pessoa que indicou onde você deveria estacionar, como estacionar, e disse: boa noite, bom culto. Esta pessoa tem muito valor na nossa vida. Em Neemias capítulo 6, versículo 3, o Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar, não posso descer. O que Neemias estava fazendo? Salpicando um muro. Só que não era qualquer muro, era o muro da casa do Senhor, era o muro da cidade de Jerusalém. Recentemente, o irmão da igreja levou um senhor na célula, e a frase que ele mais falava na célula era: eu sou católico, vou morrer católico, não vou me batizar, não vou no culto, e se me forçar eu não venho mais na célula. E o irmão dizia: pode continuar vindo, irmão, pode continuar vindo, está tudo certo. E aí a gente fez um retiro, e a gente estava jogando um negocinho lá, e aí aquele senhor, eu não sei o que foi falado, ele olhou para mim e disse: você é o pastor? Eu digo: eu sou. Ele disse: então, deixa eu falar uma coisa para você, minha filha é crente, a minha outra filha é crente, mas eu sou católico, vou morrer católico, não vou na igreja, não vou me batizar, e se insistir eu não vou mais na célula. E não respondi nada para ele. Depois de uns meses ele veio num culto de homens aqui, irmão, e 3h30 da manhã a mulher dele ligou para ele dizendo: onde é que tu está, homem? Ele disse: eu estou na igreja. Fazendo o quê? Jogando sinuca. Isso é bar ou é igreja? Eu disse: eu acho que é uma igreja bar gospel. E aí eu disse: tu tá com quem aí? Ele: com o pastor. Bateu uma foto, Irmão, o tempo passou, 1 ano e meio passou,
E esse homem, sábado passado, retrasado, a gente foi até, ele disse, eu quero me batizar só se for no Jordão. Eu disse, valeu, paga a minha passagem, quem que não quer ir para o Jordão? Israel. Eu já pensei, maravilha, posso levar a mulher e a sogra? Ele disse, não, é o Rio Jordão, lá perto de Siderópolis. Pobre não tem sorte mesmo, irmão. Fomos lá e batizamos ele lá. Eu bati a foto dele no monte, sexta-feira. Mandei para o Lucas, líder de célula dele só. Quem não ia batizar, quem não ia converter, quem não ia na igreja, está aqui, ó. Ele veio para interceder junto com a igreja. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Será que você pode glorificar a Jesus? Aleluia. Não tem nada comum, irmão. Quando você faz para Deus, tudo é importante. Então, irmão, quem confunde cansaço com canseira, transforma descanso em desonra. Tudo que começa para. Ai, pastor, eu até estou fazendo, mas não está leve. Irmão, cruz não é leve, gente não é leve. Quem aqui, a Márcia não está aqui, vou aproveitar, embora tenha um X9 que sempre me entrega. Ela está aqui? Está ali. Agora eu vou ter que falar, irmão, para provar que eu sou machinho. Eu já cansei dessa mulher muitas vezes, irmão. Essa mulher é cansativa. Essa mulher é prestativa e cansativa, irmãos. Ela me irrita. Às vezes eu mordo o braço dela. O que houve? Eu disse, não sei, tu me irrita. Tem algum casado aqui que já cansou do casamento? Não levanta a mão, só pisca bem forte assim. Pisca. Tem algum pai assim que já cansou dos filhos? Você olha dormindo assim. O que eu fui inventar? Então não tome decisão quando você estiver cansado. Não tome decisão quando você estiver, irmão, meio confuso. Ei, continue crendo que onde há espírito de honra, cultura de honra, haverá acesso à recompensa. Quem concorda, diga eu. Malaquias 2:2, NVT, Deus está dizendo, escutem-me e decidam honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos. Então honra não é uma opção, honra é uma decisão pessoal do coração de um maduro, de um adulto. Pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Quem que enviaria maldição, fala para mim, seria o diabo ou Deus? Deus está dizendo, eu vou enviar maldição sobre vocês. Às vezes a gente acha que tudo aquilo que é bom vem de Deus e tudo aquilo que é ruim vem do diabo. Às vezes a gente acha que a pobreza é do diabo e a riqueza é de Deus. Será, irmão? Será que toda dor é do diabo e será que todo prazer é de Deus? E Deus aqui finaliza esse texto assim de maneira, irmão, se eu fizesse parte desse povo, eu iria me converter com saco e cinza e arrependimento. Deus está dizendo, eu amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Isso é forte demais, irmão. Foi Deus que me deu. Para Deus não muda nada. Se Deus me deu e eu não estou honrando, Ele amaldiçoa e transfere. Então honre aquilo que Deus te deu, honra a tua família, honra teus filhos, honra teu trabalho, honra a tua saúde. O Emerson estava dizendo aqui, pastor, esse ano vou evitar de comer azeite, de ingerir azeite, açúcar. Ele disse, eu vou cuidar. Eu disse, isso aí, irmão, vamos honrar o nosso corpo, vamos honrar o nosso templo. Então se a obediência transforma a maldição em bênção, a desonra transforma a bênção em maldição. Não devemos nos iludir. O fato de Deus nos ter dado não significa que Ele nos abençoará para sempre com isso. O mesmo Deus que mandou Moisés levantar uma serpente no deserto, no Números capítulo 11, é o mesmo Deus que usou o rei Ezequias para mandar destruir aquela serpente 350 anos depois. Existem coisas que Deus nos dá para uma estação, para um tempo,
E se nós não reciclarmos isso, não honrarmos isso, isto vai começar a cair. Tem gente que diz: ah, Senhor, a igreja, pastor, começou a virar rotina, meu casamento virou rotina. Irmão, nós precisamos reciclar tudo aquilo que Deus nos dá, em nome de Jesus. Ageu capítulo 1, versículo 9. Pastor, eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Para mim, Ageu tinha quando Deus disse: haja luz, e Ageu. No ano novo, piada velha. Ageu capítulo 1, versículo 8, Deus disse: galera, olha aqui para mim, eu sou dono do ouro e da prata. Eu sou o cara. Tanto que lá na minha cidade, ouro, lá é tapete, lá é asfalto. Mas isso ele fala no capítulo 1 e versículo 8. Mas olha o que ele fala no capítulo 1 e versículo 9, irmão. Ageu capítulo 1, versículo 9, diz assim: vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Troquem para mim, Dudinha, se puderes. É isso aí, esse texto mesmo. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Você já teve uma sensação assim de olhar para trás no final do ano e perguntar: onde é que foi meu dinheiro? Chegar no dia 10 você recebe, dia 11 o dinheiro tomou Doril. Para quem não sabe o que é Doril, pergunta para o vô depois do culto, que eu me chama no privado que eu explico. Doril. Tomou Doril, o dinheiro subiu. Você já teve essa sensação? Olha só. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Deus aqui faz uma pergunta retórica e dá a resposta. Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa. Amém, irmão? Vamos embora, né? Terminou o culto. Não precisa mais nada. Chega. Fala assim comigo: ai, aleluia. Você não quer saber quanto que a igreja paga de aluguel, você não quer saber quanto que gasta com trabalho social, você não quer saber, você não está comprometido, você não está interessado, você simplesmente frequenta, mas você não tem, a sua casa é tudo de bom, é uma maravilha, você quer do melhor. Vocês já perguntaram para mim: pastor, por que tudo que você faz aqui na igreja é com excelência? E eu respondi: é porque tudo que eu tento fazer na minha casa é com excelência também. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo que eu coloco na minha casa, tudo que eu coloco na minha vida e tudo que eu faço aqui na igreja, eu procuro fazer do mais alto nível de qualidade, porque ele não merece nada menos do que aquilo que eu tenho na minha casa. Então vai um recado: se você não quer ser crente e acreditar no que Deus está falando aqui, seja no mínimo inteligente e interesseiro. Olha só, cuidado com a teologia moderna do cuide primeiro da sua casa. Sua primeira igreja é a sua casa. Irmãos, isso é do demônio, isso é do diabo. Sua primeira igreja é a igreja. Nada do que é seu vem antes do que é de Deus. Tudo que é de Deus vem antes. A minha família, os domésticos da fé vêm antes da minha família biológica. E quanto mais eu aprendo a lidar de maneira madura com os domésticos da fé, melhor eu vou lidar com a minha família biológica. Quanto mais eu venho para a igreja aprender no santo templo do Senhor, mais eu me torno um pai e um marido melhor dentro da minha casa. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, irmão, será que é tão difícil entendermos que quando adultos moram numa casa, a responsabilidade com aquela casa é deles? Eu não estou falando de criança. O Caio paga a luz lá? Paga a água? Não? Que idade o Caio tem? 8 anos. Quando ele tiver com 18, ele vai ter que começar a se coçar. Adultos, quando moram numa casa, eles são responsáveis por aquela casa. Agora você escolhe, a gente escolhe se a gente quer frequentar esta casa ou morar nela. É você que escolhe. Você quer saber por que Davi era abençoado? Você quer saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Você quer saber por que Davi é o nome que mais aparece na Bíblia 1140 vezes? Você quer saber por que o Davi era o queridinho de Deus? Por causa do Salmos 27, versículo 4. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que é, Davi? Que eu possa morar na casa de Deus.
todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo. Irmão, igreja não é lugar para você frequentar final de semana, é uma casa para você morar, é uma família para você pertencer, e nós somos responsáveis por esta casa. Então Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, é o texto que nós mais lemos aqui, na ministração de dízimos e ofertas, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Diga para alguém do lado aí: o dinheiro, o seu dinheiro, diz o nosso dinheiro, é o termômetro que Deus usa para medir o nível da nossa honra. Olha aqui para mim, irmão. Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus usa o nosso dinheiro como termômetro para medir o nível da nossa honra a Ele. Porque muitas vezes nós honramos a Deus com tudo, com o nosso talento, com o nosso dom, com o nosso tempo, mas nós o desonramos com o nosso dinheiro. E sabe por que o diabo faz a gente fazer isso? Porque o diabo sabe de coisas que nós deveríamos saber, mas não sabemos. Pegou? Entendeu? Então é possível, irmão, nós darmos dinheiro para Deus e não honrá-lo. Vou repetir devagarinho. É possível nós darmos dinheiro para Deus e não honrá-lo. Mas é impossível nós honrarmos a Deus sem darmos dinheiro para Ele. É possível você dar dinheiro nessa casa e não honrar essa casa. Mas é impossível você honrar essa casa sem dar dinheiro aqui. Porque o dinheiro é o termômetro. Eu não estou falando de quantia, eu estou falando de honra, eu estou falando de primícia. Irmão, ninguém não tem nada que não possa dar nada. Aliás, a maior oferta que a Bíblia menciona é a oferta de uma pobre viúva que deu 2 moedas. Não está falando aqui de quantidade, está falando aqui de honra e de primícia e de princípio, para nós acessarmos as promessas de Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 5 diz: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Caim deu dinheiro para Deus, irmão. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Olha só, não foi primeiro a oferta, depois o ofertante. Primeiro o ofertante, depois a oferta. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. Ambos levaram dinheiro, mas só um honrou, porque só um trouxe das suas primícias, só um colocou o Senhor acima de Deus. Há uma recompensa na honra. Há uma recompensa na honra. Por isso que 1 Pedro 3,7 diz que eu tenho que honrar a minha esposa, porque há uma recompensa dentro de um casamento e um marido que honra. Por isso que Efésios 2, 6 e 2, Paulo disse: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Você vai viver bem, ou seja, boa qualidade de vida, e você vai viver muito tempo sobre a face da terra. Existem muitos filhos que morreram antes do tempo, porque desonraram seus pais. Há uma recompensa na honra. Levante a mão para os céus, por favor. Diga comigo: há uma recompensa na honra. No 3, 1, 2, 3. Só mais uma vez. Só as mulheres. Os homens não. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17 diz o seguinte: olha que legal. Os que lideram bem na igreja são dignos de dupla honra. Você quer saber por que Deus luta contra você quando você assume uma liderança? E não é só liderança de célula, pode ser uma liderança em qualquer departamento na igreja. Irmão, quer começar a ser perseguido pelo cão? É só assumir responsabilidade. O diabo não quer que você saiba o que ele sabe, porque ele sabe que ele sabe que aquilo que você não tem é porque você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então o diabo sabe que a hora que você saber que há uma recompensa em quem lidera na igreja, e não é uma recompensa padrão, não é uma recompensa normal, é uma dupla recompensa. Então você que é líder de célula,
Você que é líder de departamento, líder de louvor, você que exerce algum tipo de liderança, você que é líder lá na sua casa, você que é líder lá na sua empresa, ei, Deus colocou você lá naquela empresa para você pastorear aquele lugar. Esses dias eu estava na sacada do meu prédio tomando uma fresquinha, fazendo happy hour com a minha esposa no final da tarde. Olha aqui, honra ao Brasil, happy hour, irmão. Irmão, aí Deus me disse: você sabe que eu te coloquei nesse prédio para você ser pastor nesse lugar? Você é o pastor da igreja Alta Citar de Araranguá também? E aí começou a mudar meu comportamento. De lá para cá eu comecei a fazer célula no meu apartamento. E hoje a pastora Giovana me deu uma notícia maravilhosa. Ela disse que a irmã dela disse que ela estava conversando com uma mulher que mora no prédio da nossa igreja. Uma mulher que se denomina como católica, mas que se batizou na aba. Mas é católica. Mas ela batizou lá na aba. Porque a gente não decide se a pessoa vai continuar na igreja ou não. É óbvio. E aí a irmã da pastora Giovana disse: pois é, então, lá no teu prédio mora um rapaz que é pastor no Ministério do Teu Reino. E ela disse: como é que ele é? Ó, é esse aqui, ó, mostrou a foto. Ele disse: pensa num homem querido, simpático demais. É sério, irmão, agora não é brincadeira. Ela disse: ele é querido, ele é educado, ele chega no elevador, ele dá bom dia, ele cumprimenta, está sempre sorrindo. Irmão, é só você que não me reconhece como querido. Aí Deus me disse: olha como é importante você pastorear o lugar onde você é colocado. Olha como é importante você liderar o ambiente onde eu te coloco, irmão. Deus vai levantar você, vai capacitar você, vai abençoar você. Você vai liderar lá naquela empresa, você vai liderar na faculdade, você vai liderar na sua cidade, você vai liderar esse lugar, em nome de Jesus. Há uma recompensa na honra, há uma recompensa na honra. O diabo sabe disso e ele não quer que você acesse. E para encerrar, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, está escrito: porque eu honro aqueles que me honram. Aqui há duas coisas: primeiro, reciprocidade, e segunda, recompensa. Deus está dizendo: se você me honrar, eu vou te honrar. Diga para alguém do lado e honre a Deus, irmão. Porque a condição para você ser honrado por Deus é você honrá-lo. Deus é recíproco. Deus está dizendo: ei, se você está me honrando, não interessa se as pessoas não vão reconhecer você, não interessa se as pessoas não vão valorizar você, não interessa se você vai continuar invisível aos olhos dos outros. Ei, se você me honrar, eu vou honrar você. Eu vou honrar você. Quantos maridos ruins Deus já matou porque não honrava a mulher? Quantas mulheres ruins Deus já matou porque não honrava o marido? Quantos filhos ruins Deus já matou porque não honrava seus pais? Aquilo que eu não honro é transferido para alguém que honra. Querido, Davi honrou a unção que estava sobre a vida do seu líder Saul. E a Bíblia diz então que mesmo Saul desonrando Davi, Deus tirou Saul do trono e colocou Davi. Você vai ser colocado no lugar de pessoas que não estão honrando a sua honra. Não, você não me entendeu, irmão. Você vai ser colocado no lugar de pessoas que não estão honrando a sua honra. Fique tranquilo, não deixe pessoas que têm cultura de desonra deformar você, confundir você. Continue sendo correto, continue sendo uma pessoa de honra. Aleluia! Isso aí. Abraão honrou Deus quando ele entregou o seu filho Isaque. Abraão honrou Deus. E sabe o que aconteceu? Romanos capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz que Deus constituiu Abraão como pai de multidões. A Bíblia diz que Deus falou a respeito de Abraão: eu constituí Abraão por pai de nações. Olha aqui. Quando Sara engravidou, aos olhos de Abraão, Sara estava grávida de um bebê. Aos olhos de Deus, Sara estava grávida de nações. Se você começasse a olhar as coisas com os olhos de Deus, você daria mais honra a Deus. E você acessaria coisas que você nem imaginou que acessaria. Como está escrito: por pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem.
Quando você olha, irmão, para Maria, em Mateus capítulo 26, versículo 7, Maria quebrou o seu vaso de alabastro e derramou um perfuminho de 1 ano de serviço sobre Jesus. Como é lindo, né? De certo, Deus olha assim, como Maria, que estava a seus pés. Ai, uma geração que quer só estar aos pés, mas não está disposto a quebrar vaso de alabastro nenhum. Não está disposto a derramar unguento sobre Jesus nenhum, irmão. Diga comigo, há uma recompensa na honra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele disse: eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo. Ele está dizendo, a minha recompensa está comigo. E essa recompensa eu vou dar para cada um segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo é, eu não fico devendo nada para ninguém. Pode fazer para mim, pode trabalhar para mim, pode me honrar, pode me servir, pode renunciar o pecado por mim, pode fazer isso porque eu estou vindo, eu estou voltando e não vai demorar muito, e o meu galardão está comigo. Ou seja, ei, você que trabalhou, fica tranquilo, o teu salário está comigo, tua recompensa está comigo. Então, irmão, não se incomode com quem não honra, honre você e se prepare para você acessar a colheita de Deus. A honra é a única plataforma para você honrar, acessar, melhor dizendo, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu te convido a ficar em pé. Enquanto a banda sobe, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que deseja fazer um pacto com Deus de honra. Você que está disposto a dizer, Deus, eu não estou dos piores. Eu não sou o mais ruim do bando. Mas existem áreas na minha vida que eu não estou honrando você. Eu estou errando em algumas áreas. E eu quero honrar você. Porque eu quero acessar tudo aquilo que você tem para mim. Eu não quero abrir mão de nada daquilo que é meu. Eu quero acessar. Se você quiser isso, é um desafio. Eu poderia orar por você aí de boinhas. Mas eu estou desafiando você a pelo menos dar um passo em direção à honra e vir diante do altar. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida da tua filha. Ah, Senhor, há uma recompensa na honra. A recompensa na honra, Pai. A recompensa na honra. Senhor, o diabo bagunçou a nossa cabeça. O diabo desestruturou a nossa mente, Senhor. O diabo, Senhor, confundiu os nossos pensamentos. Tantas experiências que tivemos, tantas decepções, e isso bagunçou a nossa mente, isso bagunçou o nosso coração, isso nos confundiu e nós deixamos de acessar algumas das tuas promessas. Pai querido, eu sei que o Senhor não faz concessão com ninguém, o Senhor não faz concessão. O Senhor vela pela sua palavra, Senhor. O Senhor vela pela sua palavra, Senhor. O Senhor não faz jeitinho brasileiro. Pai querido, nós queremos fazer parte de uma geração que te honra, de uma geração que honra tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. A partir de hoje, Senhor, a partir de hoje nós queremos ser o crente mais doido dessa cidade. A partir de hoje nós queremos ser o crente mais completo, Senhor, neste lugar. E eu sei, Pai querido, que o diabo vai se levantar contra nós por isso. Eu sei que Satanás vai se levantar, mas há dupla honra naqueles que lideram a sua vida, naqueles que lideram na casa do Senhor, naqueles que te servem com excelência. Pai querido, cria em nós um espírito de excelência. Crie em nós um coração excelente, obras excelentes.
cria em nós, Senhor, porque eu sei que o Senhor vem e o seu galardão está com o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras. Então isso me remete a uma frase: vai valer a pena ser fiel, vai valer a pena honrar, vai valer a pena continuar firme, vai valer a pena sermos excelentes, vai valer a pena entregarmos o nosso melhor, vai valer a pena renunciarmos o pecado, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena, em nome de Jesus. Oh!